Você já ouviu falar na igreja Sara Nossa Terra? Para muitas pessoas, ela foi um lugar de fé, acolhimento e transformação. Mas para outras, a experiência foi completamente diferente. Existem diversos relatos publicados na internet nos últimos anos de ex-membros que, segundo eles, passaram por situações muito constrangedoras, difíceis e desafiadoras dentro desse modelo de igreja que marcaram profundamente a sua vida. E o objetivo do canal não é atacar a fé de ninguém, muito pelo contrário. Os relatos que nós trazemos aqui é justamente para que você, se passou por situações semelhantes ou completamente diferentes, tenha a oportunidade de comentar aqui, né? Nos comentários você pode contar a sua história, você pode mostrar o outro lado da moeda, ou você pode sim dizer, olha, infelizmente, o que essa pessoa está dizendo também bate com a experiência que eu vivi. E agora nós vamos ouvir o relato do Renan Reis de Lima 97, eu vou deixar o arroba de todos aqui na descrição. Mas antes de ouvir o relato, não esqueça de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então bora ouvir o relato do Renan. Os maiores absurdos que eu já vivi na igreja Sara Nossa Terra. Para quem não sabe, eu fui cristão durante 4 anos, eu vou relatar aqui alguns dos maiores absurdos que eu já vivi. Primeiro que essa igreja funciona num sistema de G12, que é basicamente um esquema piramidal de cuidado. Por exemplo, você chega nessa igreja, você tem que trazer mais 12 pessoas, essas 12 mais 12, por aí vai com um grande esquema de pirâmide. O primeiro absurdo é que o pastor dessa igreja, um abraço pastor Júlio, colocava crianças e menores de idade para vender bala em semáforo em prol de doar dinheiro para a igreja. E ele inclusive pedia para a gente não dizer o nome da igreja enquanto pedia dinheiro. Vale dar menção ao fato de que esse pastor, mesmo não trabalhando, vivia trocando de carro todo ano, trocando de iPhone todo ano e viajando para Orlando. Como será que ele conseguia fazer isso sem trabalhar? Outra parada também é que essa igreja, todo mundo era líder, então eles distribuíam cargos para adolescentezinhos de tipo 12 anos para eles acharem que tinham algum tipo de poder e não sair da igreja. Então eu já vi coisas do tipo assim, menino de 14 anos orientando o cara que era adicto, menina de 12 anos orientando um marmanjo de 30 anos, casaizinhos de 18 anos orientando casais casados de 60 anos. E todo mundo era líder de alguma coisa. Líder de equipe, líder de arena, líder de célula, líder de louvor, líder da mesa de som, líder da limpeza, líder... Sério, tinha até líder da limpeza, não tô nem brincando. Outra parada também é que, assim, eles eram muito intrometidos na sua vida. Eles controlavam tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles controlavam, por exemplo, quantas vezes por semana os casais casados... Eles queriam saber até isso. Mas o mais absurdo é que quem definia com quem você ia namorar lá dentro era o pastor. Era o pastor que definia com quem você ia namorar, inclusive tinha uma taxa para namorar lá dentro, que na época era R$500. Outra parada também é que eles pregavam uma obediência cega à liderança dessas igrejas. Inclusive, eles diziam que ainda que aquilo que estava sendo pregado fosse antibíblico, você tinha que obedecer mesmo assim, porque senão Deus ia cobrar de você. Eles também tinham uma hipocrisia do caramba, porque eles viviam falando que, não sei o que, família, porque a gente preza pela família, a família, sendo que a gente não tinha nem tempo de ficar com a nossa família, porque a gente literalmente tinha coisa pra fazer nessa igreja de segunda a segunda. Inclusive teve um evento uma vez em uma outra cidade que eu não pude ir, porque a minha mãe é uma mulher muito doente, ela tem esclerodermia, fibromialgia, câncer de estômago, enfim, ela é toda doente. Hoje ela respira por aparelho de oxigênio. E na época, eu disse pro líder meu na época, um abraço, Gustavo, eu não vou conseguir ir. Era o primeiro evento que eu não conseguia ir. Porque minha mãe estava evacuando suquinho de morango. Ele olhou na minha cara e disse, até quando você vai usar a doença da sua mãe como desculpa para faltar em evento? Muita coisa pesada, hein, gente? Não é possível que todas as igrejas que carreguem esse nome tenham esse tipo de comportamento. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Então, por isso é muito importante, se você pertence a essa igreja, conta aqui pra gente o seu relato, o seu testemunho, como que ela transformou a sua vida. Agora, se você também tem experiências difíceis, coisas absurdas, assim como a que o Renan viveu, é importante que você conte a sua experiência também. Esses lugares, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento precisam entender que isso é inadmissível. Agora nós vamos ouvir a Hazel, ela também tem um relato interessante. Vamos ouvi-la. Vamos falar sobre a Sara Nossa Terra, sobre o encontro com Deus, sobre esse assunto famigerado que eu tô vendo muita gente falando sobre.
Gente, eu fui pra esse encontro com Deus do Sara Nossa Terra e eu também tive uma experiência muito ruim lá. E, enfim, eu acho que eu já devo ter comentado aqui com vocês em algum momento, mas eu vou comentar novamente. Assim, gente, realmente, você vai e não é de graça. Você não vai de graça pra esse retiro, tá? É a primeira coisa que você tem que pontuar, que você é pago pra ser esculhambado, humilhado, entendeu? Assim, eu não vou ser hipócrita também, que eles têm um sistema de, tipo assim, se uma pessoa não consegue o dinheiro pra ir, aí o seu líder tenta te ajudar a arrumar o dinheiro, essas coisas, então, enfim, né, mas acontece isso, o dinheiro, ele tem que ser pago, entendeu? Você não vai de graça, alguém arruma pra você o dinheiro pra você ir. Enfim, e eles fazem uma pressão psicológica no sentido de, cara, mudou a minha vida. Vai ser a coisa mais incrível que você vai fazer na sua vida. É ir pra esse retiro. E aí eu fui pra esse retiro. Gente, eu tenho peito pra muita coisa nessa vida, entendeu? Muita coisa que me chamam pra ir, eu vou. Eu falei, cara, eu vou nesse retiro, vai mudar minha vida, então. E porque eu queria me batizar também. E eu me batizei tanto que eu me batizei nesse retiro. Foi a única coisa boa que eu consegui tirar dali. Gente, primeiro que eles começavam falando que, tipo assim, vai ter muita comida. Eu sei que isso pode ser besteira comparado ao que as outras pessoas falaram. Mas, eles falavam muito que, tem comida à vontade, você pode comer a hora que você quiser. Mentira, pelo menos no que eu fui, não podia comer a quantidade que você quiser. E nem a hora que você quisesse, sendo que você estava pagando pra ir pra lá. Eu não lembro o exato valor, entendeu? Mas não era barato não, tá? Enfim, gente, mas o que eu acho que mais pesou foi o jeito que eles tratavam a gente. Era muito diferente o jeito que eles tratavam a gente. Eles tratavam realmente mal, eles mandavam calar a boca. Eu lembro que eles dividiam, né, os quartos das meninas e dos meninos. E, tipo, eles brigavam com as meninas por elas usarem calça legging, entendeu? Brigavam por elas usarem calça legging, brigavam por coisas nada a ver. Eu lembro que uma menina do quarto, que era do mesmo quarto que eu, a gente ficou lá 3 dias. No segundo dia, a menina tava chorando pra ir embora, chorando, desesperada pra ir embora. Tanto que teve que ir, tipo, líder, todo mundo conversar, né, tipo, com a menina, pra entender o que tava acontecendo, porque a gente tava sendo maltratada mesmo. Entendeu? Tipo, literalmente, tinha o negócio de regra do silêncio, né? Que tipo, quando tá falando, não pode falar, porque senão atrapalha a ordem. A ordem que só quem não era líder, quem não tinha um lugar de liderança ali, só quem não tinha um lugar de liderança ali tinha que respeitar essa ordem. Porque dava 2 da manhã, o povo tava lá embaixo gritando, entendeu? Todo mundo nos quartos, o povo lá na área de baixo gritando, que o pessoal de cima conseguia escutar. O povo gritando, fazendo a maior das badernas, e a gente, se falasse um pio, eles ficavam assim na porta aqui, ó. E mandava a gente calar a boca, tá? Era tipo assim, cala a boca. Era tipo super grosseiro, super grosseiro. E uma outra coisa também que eu achei assim, nossa, que eu fiquei gag, tipo, que eu fiquei... Foi um momento que ia ter, tipo, um negócio que, gente... E era, tipo assim, tanta coisa de, tipo... um emocionalismo... Cara, é pra te pegar no emocionalismo. Uma coisa que aconteceu muito... Eu não frequentei por muito tempo a Sara Nossa Terra, não, tá? Frequentei outras igrejas por mais tempo. Gente, até da We Are Reino eu já frequentei. Tipo assim, eu tenho muitas histórias babadeiras pra contar sobre igreja. E aí, tipo assim, nisso... tinha como se fosse um jantar, que você tinha que se arrumar bem bonita, assim, e tal, pra esse jantar. E aí, nisso, tipo assim, o plot era que o convidado especial era Jesus. Que lindo, né? Que lindo se eles não tivessem tratado a gente mal todos os outros dias, pra poder no último dia fazer isso, entendeu? Tipo assim, cara, tanto que eu até conversei com as meninas do quarto, eu falei assim, gente, eu não tinha cara de ir nesse jantar. Ninguém tinha. Se você visse a fila, tava todo mundo assim, ó. Tipo, amuado, triste, sabe? Cara, foram 3 dias horripilantes. Você no meio do nada, no meio do mato, com uma aparência que você não conhece, entendeu? Todo mundo te tratando mal, você não tendo boca pra falar nada, sabe? Você não podendo pegar comida na hora que você quer pegar comida, tipo assim. E aí eu lembro que a gente tinha que fazer uma fila, e aí tipo, meninos e meninas entrando bonitinho ali e tal. Só que nisso, gente, eu fui pra lá namorando. Entendeu? E aí eu expliquei pra eles, eu falei, cara, eu prefiro entrar sozinha, porque por mais que seja uma parada só de, né, de tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, teórico, né? Tipo assim, é só pra simbolizar, tá ligado? Mas eu ainda assim tenho um namorado, então eu não acho legal eu me vestir de gala pra um outro menino se vestir de gala e a gente entrar juntos e jantar juntos, entendeu? E aí, tipo, nisso, literalmente eles falaram, foda-se. Desculpa o palavrão, mas eles literalmente falaram assim, foda-se, você vai entrar sim, e me obrigaram a entrar, eu entrei com a cara desse tamanho, eu fiquei segurando, gente, juro, quando eles falaram assim, olha que eu era uma cristã muito emocionalista, tá? Muito emocionalista. Qualquer coisinha me fazia chorar, qualquer coisinha me desabava, porque realmente, gente, a presença do Espírito Santo é ótima, é incrível.
Então, assim, qualquer coisa me fazia chorar, qualquer coisa me fazia desabar. Só que, assim, nesse dia, eu tava com... Quando eles falaram, o convidado especial, e abriram e falaram, Jesus, o convidado especial. Eu tava assim, ó. Tipo, gente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Juro, se eu ficasse lá o resto da semana, eu ia ficar louca, eu ia enlouquecer, eu ia coringar, eu ia cometer alguma coisa ali que não era certa. Mas, enfim, isso aí de... isso na nossa terra é muita teologia da prosperidade? Sim. Mas não, porque é muito desigual o jeito que tratam líderes, pastores, não. Sim. Eu só via o pastor de lá, dessa nossa terra, quando era, tipo assim, cara, você não tinha contato com o pastor. Pelo menos, das vezes que eu fui, tipo assim, você não tinha contato. Você tem que passar pra uma pessoa, pra passar pra outra pessoa, pra passar pra outra pessoa, pra chegar no pastor. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é o pastor da igreja e você não tem contato com ele. Sabe? E ele só subia no púlpito pra falar o quê? De dízimos e ofertas. Boa noite. Eu tenho visto relatos assustadores desses retiros aí, então vocês tomem muito cuidado quando aceitar um convite para ir num retiro. Não tô falando especificamente dessa igreja, de qualquer igreja. Preste muita atenção, converse com as pessoas que já foram. Não vão tomando decisões precipitadas não, porque você pode se arrepender amargamente. Agora nós vamos ouvir o relato, o perfil é How Criativa, e ela tem algumas considerações importantes sobre as igrejas neopentecostais. Vamos ouvi-la. Tudo que eu vi numa seita neopentecostal. Eu vi Renan Reis e mais um monte de influenciador falando sobre isso. E aí eu queria vir trazer um pouco da minha visão como uma pessoa que nasceu e fui criada em ambientes neopentecostais. Não só uma igreja, mas várias. Então, o neopentecostalismo ele não está só ligado a estar na nossa terra, que é o que a maioria das pessoas está falando. Ou a igreja de teologia da prosperidade, que são neopentecostais, mas nem toda igreja neopentecostal é da teologia da prosperidade. Então eu quero falar um pouquinho sobre vocês, para vocês saberem os absurdos. Primeira coisa que você precisa entender, o que é o neopentecostalismo, gente? O neopentecostalismo é uma igreja que ela se afasta do modelo tradicional de igrejas e que se envolve muito, sim, com teologia da prosperidade, mas se envolve também muito com misticismos, que eles não consideram que seja misticismo, batalha espiritual, enfim. O que essas igrejas têm em comum, geralmente são modelos parecidos. Então, por exemplo, a Sara Nossa Terra, se eu não me engano, nunca fui da Sara Nossa Terra, ele usa o modelo G12, que é um modelo criado por César Castellanos, que é um pastor aqui da América Latina, que criou esse modelo, e um desses discípulos rompeu com ele e criou o M12, que é o modelo dos 12. Então, eu fui criada grande parte da minha infância, até meus 8, 9 anos, no M12. Então, meus pais se converteram nessa igreja, não, eles se converteram numa igreja anterior, que era uma igreja tradicional. E quando a gente se mudou para essa cidade, que tem essa igreja muito grande, do M12, a gente começou a fazer parte dessa igreja, porque era muito perto da nossa casa. Vou explicar como é que é o M12. O M12 pega lá aquele versículo que fala dos 144 mil, lá em Apocalipse. E ele traz uma multiplicação desse versículo, uma divisão explicando o porquê que o M12 faz sentido. Então, o M12 é quando você tem 12 discípulos, esses 12 discípulos têm 12 discípulos, esses 12 discípulos têm 12 discípulos, cada 12 discípulos é uma grande multiplicação, um grande esquema de pirâmide. O que eu achava bizarro, por exemplo, nessa igreja, além das festas israelitas, porque eles também eram misturados com essa teologia israelita, eu achava muito bizarro o como havia pessoas eram promovidas. Então, por exemplo, tinha o apóstolo, que tinha os discípulos dos apóstolos, que eram os pastores, e aí tinha os discípulos dos pastores. E esses discípulos dos pastores tinham suas células e seus discípulos, enfim. Meus pais, eles eram discípulos de discípulos dos pastores. E aí, quando, por exemplo, os discipuladores deles foram promovidos a pastores, eles subiam para ser discípulos dos apóstolos, dos pastores e dos apóstolos. Então, eu sou discípulo do pastor ali embaixo, fui promovida a pastor, então agora eu sou discípula do apóstolo, e abriu minha vaga para discípulo do pastor. Então, eu posso indicar alguém para ser o discípulo do pastor. Então, de algum dos pastores, que eram vários. Tendo em mente, a gente está falando de uma mega church, uma igreja muito grande. E isso pra mim era bizarro, porque isso causava, mesmo que inconscientemente, mesmo que pessoas que fazem parte dessa denominação venham aqui e falem, não causava. Mentira, causa uma competição entre as pessoas dentro da igreja pra tentar subir de nível.
Fora isso, é uma coisa que tem em comum na maioria das igrejas neopentecostais, menos as igrejas de teologia das prosperidades tradicionais que a gente conhece como Universal, Igreja da Graça Mundial, é o encontro com Deus, que vai mudar de nome. O encontro com Deus pode ter vários nomes. Ele pode ter encontro com Deus, metanoia, retiro de liberdade, esse tipo de coisa. Mas é sempre o mesmo modelo e tem sempre as mesmas atividades lá dentro. Então, por exemplo, essa igreja que é a que trouxe o M12, sem ser o G12, ela tinha o encontro com Deus, tinha o reencontro, tinha o resgatão e outras várias coisas. O que são isso? São finais de semana onde você isola as pessoas e você vai mexer muito com a emoção dela. Então, muitas pessoas ali dentro chegam de uma forma que não esperavam e elas são movidas por Deus e isso mexe muito com a emoção. Então, tinha muito disso lá dentro, obviamente, questões de batalhas espirituais, obviamente, também questão de dons, e dons que eu falo, não estou falando em falar em línguas, não. Eu estou falando de dons, tipo assim, esferas de atuação. Então, profeta, pastor, apóstolo, entendeu? Eu tô falando disso, que existem essa teologia com 5 esferas de atuação. Fora isso, ali dentro da igreja, por ser uma mega church, a gente sempre tinha alvos de oferta. Porque bem na época a igreja estava sendo reformada, agora ela está gigante, lindíssima. Eu fui ver um vídeo deles esses dias e eu vi, caramba, a igreja está muito grande. Então, na época que tinha essas ofertas, tinha todo um movimento para reunir ofertas para reformar a igreja. E uma das coisas suspeitas, que não foi para frente, mas que era suspeito, a igreja tentou fazer uma vila para a igreja, para os membros da igreja morarem todos juntos no só lugar. E você ia lá, eles chegaram a fazer, eu lembro, eu era criança, mas eu lembro muito disso. Eles chegaram a fazer um modelo de uma casa que ficava ali na entrada da igreja, se você quisesse visitar e conhecer, caso você quisesse, né, investir nessa vila e tal. O que hoje em dia a gente sabe que isso é muito suspeito, muito negócio de seita, não é? Então, depois disso, eu fui pra outra igreja, que aí era a Teologia da Prosperidade. Aí a gente pode conversar sobre isso no próximo vídeo. Para quem não sabe o que é M12, G12, tem um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre esse assunto, vale a pena você ouvir. Agora eu quero que você conte qual é a sua experiência, se você conhece essa igreja, se ela foi maravilhosa, transformadora, abençoada, se fez uma diferença enorme na sua vida, ou se tiveram questões negativas e desafiadoras, assim como essas pessoas que relataram aqui hoje no canal. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho de notificações e eu te vejo no próximo vídeo.